Você já estudou, lembra da estabilidade do chamado dirigente sindical? Essa é uma estabilidade muito importante para efeito de prova. Eu ouso aqui a trazer, um comentário que eu acho que é a que está no rol daquelas que mais é cobrada. Então, aonde está a base constitucional da estabilidade do chamado dirigente sindical? A gente tem que ir lá na Constituição, na parte do direito coletivo, no artigo 8º, inciso 8 da Constituição. Vamos encontrar, então, a parte lá no artigo 8º, inciso 8 da Constituição, quando diz assim: qual o lapso temporal da estabilidade do dirigente sindical? Ele diz, olha, vai desde o registro da candidatura e, se ele for eleito, tanto titular quanto suplente, vai até 1 ano após o término do mandato. Então, se ele registrar a candidatura a cargo de dirigente sindical lá no sindicato, registrou a candidatura, já está garantido com a estabilidade. Aí tem aquele processo todo, que é o período ali de registro das candidaturas, mais de uma chapa pode ter se registrado, estão todos garantidos com a estabilidade. Lembra que quando há o registro da candidatura, na chapa vai tanto o membro titular quanto também o membro suplente, todos garantidos com estabilidade. Chega então o dia da eleição e aquela chapa que se consagrar vencedora, o membro titular e o membro suplente terão então ali a garantia do seu emprego durante quanto tempo? Todo o período do mandato e até 1 ano após o término do mandato. Essa é uma garantia constitucional. Então, primeiramente, a gente já viu que por ter base constitucional, então cheguei a trazer ali a ideia de que é uma das estabilidades, uma das garantias mais cobradas em prova. Então, na hora em que a gente vai para a instrumentalização dessa estabilidade, aí a gente vai lá para a CLT, no artigo 543 da CLT. Quando a gente chega lá no 543 da CLT, o que a gente vai encontrar no 543? Ele diz assim, ele vai falando sobre a parte do sindicato, do dirigente sindical, e o 543, quando chega lá no parágrafo 3º, o que ele diz? Ele repete aquele mesmo lapso temporal da estabilidade que está lá na Constituição e diz, olha, se ele é dirigente sindical, a estabilidade dele vai desde o registro da candidatura e, se ele for eleito tanto titular quanto suplente, vai até 1 ano após o término do mandato. Então, a gente tem no 543, no parágrafo 3º, a mesma previsão que a gente tem no comando constitucional no artigo 8º, inciso 8 da Constituição. Assim, você já tem o exato fundamento constitucional e infraconstitucional, se você precisar fundamentar aonde está a estabilidade do chamado dirigente sindical. O que acontece com a estabilidade do dirigente sindical? Você não pode parar por aí. Quando você pensar em estabilidade do dirigente sindical, vamos agregar aqui algumas coisas importantes. Primeira delas, quando eu falo em dirigente sindical, a gente tem que lembrar de uma súmula do TST, que é a súmula 369 do TST. Então, a súmula 369, do que ela faz? Ela tem a reunião de vários pontos polêmicos. A súmula 369 tem 5 itens, então ela reúne nesses 5 itens vários pontos polêmicos ligados então à instrumentalização dessa estabilidade do dirigente sindical. E a primeira coisa logo que eu chamo a atenção é o seguinte: quando a gente vai lá para a parte da CLT, aonde esse artigo 543 ele está inserido, a gente falando da estabilidade do dirigente sindical, eu vou linkar o que estamos conversando com o item 2 da súmula 369 do TST. Por quê? Porque lá na CLT, nessa parte que fala do direito coletivo, vou levar vocês agora para o artigo 522 da CLT. O que o artigo 522 da CLT dispõe? Ele diz assim:
A diretoria é um órgão que obrigatoriamente um sindicato tem que ter. E dentro da diretoria vai ser onde atuam os dirigentes sindicais. Então, dirigente sindical atua onde? Na diretoria do sindicato. Aí, quando você tem um dirigente sindical que atua na diretoria do sindicato, o 522 da CLT diz que está limitado a 7 o número de dirigentes sindicais. E daí, por que a gente precisou, lá na súmula 369 do TST, ter um item, que é o item 2, para justamente falar sobre isso, se a leitura do 522 da CLT é clara e transparente? A questão toda é que a CLT ela é de 1943 e a Constituição de 88, quando trouxe ali uma nova ordem constitucional, ela trouxe uma mudança grande no aspecto do direito coletivo. E lá no artigo 8º da Constituição, se a gente pegar logo os incisos 1 e 2 do artigo 8º da Constituição, o que a gente pode extrair dali? Que o Estado não pode interferir na organização sindical. Então, o que acontece? Por mais que o 522 da CLT seja claro que eu só posso ter, no máximo, 7 dirigentes sindicais como titulares dentro da diretoria de um sindicato, na prática, a partir da Constituição de 88, muitos começaram a alegar que essa estabilidade do dirigente sindical, quando chegava no 522, como a Constituição de 88, ela diz que o Estado não pode interferir na organização sindical, que esse número de 7 dirigentes sindicais não tinha sido recepcionado pela Constituição. E aí começaram a colocar vários dirigentes sindicais nas diretorias dos sindicatos. Aí eu digo a vocês, começou a gerar um problema sério, porque você imagina, se eu tenho a estabilidade do dirigente sindical e os sindicatos começaram a colocar vários membros dentro da diretoria, passamos a ter um número muito grande de dirigentes sindicais detentores de estabilidade. E lembra que cada membro titular ainda tem o seu respectivo suplente. Começou a ter uma série de questionamentos quanto a isso. Isso chegou até o âmbito do TST. E aí, quando ele editou a súmula 369, o item 2 diz o seguinte: posicionamento do TST. Diz, o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição e está, então, limitado a 7 o número de dirigentes sindicais. Como eu interpreto isso? Mesmo após a Constituição de 88, quantos dirigentes sindicais titulares a diretoria de um sindicato pode ter? 7. Lembrando que, se cada um dos titulares tem o seu respectivo suplente, são 7 titulares e 7 suplentes. Então, ao todo, são 14 membros que eu posso ter dentro da diretoria de um sindicato, detentores de estabilidade, sendo que 7 titulares e 7 suplentes. Sabe o que acontece? Aparece muito quando a gente está estudando em prova, e isso pode acontecer na prática, tá? Mas em prova é uma estratégia que volta e meia eles usam. Colocam assim, um sindicato, tem em sua diretoria 10 dirigentes sindicais titulares. Aí um determinado dirigente sindical foi dispensado e disse que não podia ser dispensado porque estava justamente no lapso temporal da sua estabilidade. Aí ele quer a sua reintegração no emprego, voltar ao emprego, recebendo salários e todos os efeitos do contrato, desde a dispensa nula até a sua efetiva reintegração. E aí vamos imaginar que esse seja um pedido na petição inicial, estou dando um exemplo, e você tenha que fazer, por exemplo, uma contestação. Lá na petição inicial ele diz, sou dirigente sindical, estou no lapso temporal do meu mandato, só que ele fala assim, eu sou o 10º titular na estrutura daquele sindicato, daquela diretoria, e eu fui dispensado no curso do meu mandato e eu quero ser reintegrado. Como é que você defende a empresa? Você diz, olha,
segundo o Tribunal Superior do Trabalho, lá na súmula 369, no seu item 2 do TST, muito importante quando você estiver fazendo prova, principalmente para a segunda fase, dizer da onde é a súmula, o número da súmula, qual é o item, tá? E da onde. Porque muitas das vezes a pessoa coloca o número da súmula certa, mas bota assim, ó, súmula 369. Para a segunda fase não pode ser assim. Se a súmula tiver itens, tem que dizer qual é o item, tem que dizer aonde está tudo capitulado corretamente. Aí o que a gente vai ter? Nós temos a súmula 369 no item 2 do TST, que diz, ó, foi recepcionado pela Constituição o 522 da CLT, portanto está limitado a 7 o número de dirigentes sindicais titulares e, logicamente, abrange os seus suplentes. Como é que você defende a empresa? Você diz que se ele alegou que ele é o 10º titular dentro da diretoria do sindicato, que ele não é detentor de estabilidade, usa então o artigo 522 da CLT e a súmula 369 no item 2. Isso pode ser uma questão objetiva, essa pode ser uma questão, né, discursiva, isso pode ser parte de uma peça processual, fica a dica então para vocês. Ok? Só que falar de dirigente sindical é muito mais do que pura e simplesmente comentar esta parte. Tem uma coisa muito importante quando se fala em dirigente sindical, é lembrar que vai então desde o registro da candidatura, a estabilidade dele, e se ele for eleito vai até um ano após o término do mandato. Então, se desde o registro da candidatura e se ele for eleito até um ano após o término do mandato, vamos lembrar de uma coisa, que essa estabilidade, tá? Eu tenho que lembrar, registro da candidatura, tome muito cuidado se falar em aviso prévio. Isso mesmo, misturar registro da candidatura com aviso prévio. Vou levar vocês agora naquela própria súmula 369, só que agora a gente vai até o item 5 da súmula 369. Vá à súmula 369 no seu item 5. O que a gente vai encontrar no item 5 da súmula 369? Vamos lá. Estabilidade do dirigente sindical. Ele registrou a candidatura e eu falei, tome como marco o aviso prévio. Aí aparece uma situação que é a seguinte. Ele registrou a candidatura no curso do seu aviso prévio. Imagine, ele já estava comunicado, já estava no aviso prévio e foi lá e registrou a sua candidatura. O que o TST entendeu? Se ele já estava no aviso prévio e foi lá registrar a candidatura, está presumido uma má-fé deste empregado. Então, a súmula 369, no item 5, diz que se ele registrar a candidatura no curso do aviso prévio, não há que se falar em estabilidade. Súmula 369, item 5 do TST. Agora, deixa eu pegar esta mesma ideia de misturar registro de candidatura e aviso prévio, e eu vou dar uma mexida nessa situação para que a gente possa usar o item 1 da súmula 369. Como? Vamos lá. A súmula 369, no item 1, ela faz menção a uma coisa chamada comunicação. Comunicação. O que isso quer dizer? Para a gente trabalhar com o item 1 da súmula 369 e você entender como é que eu vou de novo linkar o registro da candidatura, né, e o aviso prévio, vamos aqui primeiro partir de uma premissa anterior. Vamos voltar ao 543 da CLT, que fala da estabilidade do dirigente sindical, e vamos agora ao 543, parágrafo 5º da CLT. Sabe o que ele diz? Quando há o registro da candidatura e quando há eleição, esses atos eles acontecem dentro do sindicato, registrar candidatura e ser eleito. Não é dentro da empresa, é lá dentro do sindicato. Então, o que vai acontecer? Se o empregado for ao sindicato e registrar a candidatura, o empregador tem que ser comunicado. Se houver o dia da eleição e ele for eleito, o empregador tem que ser comunicado. Qual é o prazo que o artigo 543, parágrafo 3º, traz para que esta comunicação aconteça? 24 horas. Não sei se você sabe, mas 24 horas, vamos falar a verdade, é um prazo extremamente exíguo, apertadinho, 24 horas. Então, o que a gente vai ter?
Quando a gente olha para essa situação, o que você vai ter que analisar? O TST, agora eu volto para a súmula 369 no item 1. Quando a gente volta para a súmula 369 lá no item 1, ele vem dizendo o seguinte, ele vai lá e diz assim, olha, esse prazo de 24 horas, ele é muito apertado. Vamos deixar uma coisa? Eu vou dizer assim, súmula 369 item 1, vou explicar para vocês. Ele diz assim, ó, o TST, a comunicação ela é válida, mesmo que ela seja feita após as 24 horas. Comunicação válida, mesmo que seja feita após as 24 horas. Aí ele diz assim, mas desde que, ao comunicar, o contrato de trabalho esteja vigente. O que ele quis dizer com isso? Que eu posso até ter tido a comunicação 48 horas depois, uma semana depois, mas não tem problema, se o contrato está vigente, vale, a comunicação vale mesmo tendo extrapolado as 48 horas, tá tudo ok, tá tudo certo, não tem problema, mas o contrato precisa estar vigente. Então demorou para comunicar, mas o contrato está vigente, a pessoa é detentora da estabilidade. O que na prática começou a acontecer? Então vamos lá, novamente, vou linkar registrar candidatura e comunicação ao empregador. Só que agora eu quero que você faça assim, ó, misturando o aviso prévio como eu já tinha combinado com vocês. Agora eu quero que você lembre uma coisa. Quando o registro da candidatura foi depois dele ter recebido o aviso prévio, tipo, está no aviso prévio e foi lá registrar a candidatura, a súmula 369 no item 5 disse, olha, afastado, não tem estabilidade. Só que agora eu quero que você pense o seguinte, o empregado, ele foi ao sindicato e registrou a candidatura, nem tinha aviso prévio ainda. Ou então, chegou o dia da eleição e ele foi comunicado lá ao empregador que ele foi eleito. Então a questão é o seguinte, vamos imaginar que ele fez o registro da candidatura dele antes de entrar de aviso prévio. Ele nem sabia que ele ia entrar de aviso prévio, ele ficou sabendo que estava lá registrando candidatura, ele se interessou, foi até o sindicato e fez o registro da sua candidatura. O sindicato, ele tem 24 horas para comunicar. Vamos imaginar o seguinte, o empregado não sabia nada de aviso prévio, não tinha sido pré-avisado. Foi ao sindicato, fez o registro da candidatura e aí o que aconteceu? O sindicato, quando foi comunicar ao empregador que houve o registro da candidatura, o empregado estava de aviso prévio. Então, presta atenção agora. O registro da candidatura foi feito antes dele entrar de aviso prévio. Mas quando houve a comunicação bateu no momento em que ele estava já no aviso prévio. Qual a interpretação que vem prevalecendo? Como diz o item 1 da súmula 369 do TST, que a comunicação é válida mesmo depois das 24 horas, mas desde que o contrato esteja vigente, qual é a interpretação que vem prevalecendo? Que o aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, ainda que indenizado seja, diz lá o artigo 487, parágrafo 1º da CLT, que mesmo que o aviso prévio seja indenizado, ele integra o tempo de serviço daquele empregado. Então, qual é a interpretação que vem prevalecendo? Se ele registrou a candidatura antes de estar no aviso prévio, mas quando veio a comunicação, ele estava no aviso prévio, o aviso prévio, o contrato dele ainda existe, tá? Como o contrato dele ainda existe, ok, vou garantir a estabilidade para ele. Então, muita atenção a essa dica. Essa dica é essencial e é explorada para efeito das provas. Pensou em aviso prévio, estabilidade do dirigente sindical, veja ali quando foi o registro da candidatura. Porque se o registro da candidatura foi, no caso, ele entrou, teve o aviso prévio, foi comunicado e foi lá registrar a candidatura depois, já sabia que estava no aviso prévio, esquece a estabilidade, porque a súmula 369 afasta essa estabilidade no seu item
5, ok? Agora, se ele registrou a candidatura, não tinha aviso prévio ainda, mas quando o sindicato foi comunicar ao empregador, ele estava no aviso prévio, entende-se então que o aviso prévio integra o tempo de serviço, o contrato ainda existe e o que tem que acontecer? Esse empregador, ao ser comunicado, tem que tirar esse empregado do aviso prévio, porque ele é detentor da estabilidade do dirigente sindical. Aí você diz, se ele é detentor da estabilidade, existe alguma possibilidade dele perder o emprego? Essa estabilidade do dirigente sindical, ela é uma das estabilidades que temos hoje, assim, das mais fortes. Por que estou dizendo isso? É uma estabilidade que, uma vez que ele seja dirigente sindical, ele só poderá perder o seu emprego se ele praticar uma falta grave. E esta falta grave tem que ser apurada em inquérito para apuração da falta grave. Então, vou lembrar que eu chamei a atenção da súmula 369 do TST e falamos de vários itens da súmula 369. E agora eu estou chamando a atenção de uma outra súmula que fala do dirigente sindical, que é a súmula 379 do TST, que diz: o dirigente sindical só poderá perder o seu emprego se praticar uma falta grave. E esta falta grave tem que ser apurada numa ação própria, chamada ação de inquérito para apuração da falta grave. A súmula 379 do TST fala sobre isso. Se você não está lembrando desta ação, ela é uma ação tipicamente trabalhista. O empregador é que ajuiza a ação na Justiça do Trabalho. Essa ação se chama ação de inquérito para apurar a falta grave. É de competência da nossa primeira instância, então o juízo competente é o da primeira instância, o juiz do trabalho que vai receber essa ação. Quem está ajuizando o inquérito para apurar a falta grave? O empregador. Em face de quem? Em face daquele dirigente sindical que é detentor da estabilidade, mas a empresa está alegando que praticou então uma falta grave. Vai ter que juntar, né, todas as provas para demonstrar a prática da falta grave alegada e comprovar para o juiz e, né, conseguir convencer o juiz da prática da falta grave. E ali sim haverá autorização para rompimento do contrato. Volta e meia perguntam quantas testemunhas o empregador, né? Na verdade, vou até melhorar, quantas testemunhas para cada parte poderemos ter nesta ação de inquérito para apurar a falta grave. E como ela é toda especial, o artigo 821 da CLT diz que no inquérito para apurar a falta grave eu posso ter até 6 testemunhas para cada parte. Eu estou tentando alinhavar, né, aqui os assuntos para mostrar que isso pode aparecer não só na parte do direito material, como também na parte do direito processual. Isso pode aparecer como uma questão objetiva, né, como já apareceu, mas também pode ser uma questão dissertativa que você tenha que responder, ou pode ser parte de uma peça processual ou a própria peça processual a ser realizada, inquérito para apuração da falta grave, ok? Vale lembrar que quando falamos, tá, ainda lembrando do dirigente sindical, vale lembrar que algumas pessoas, pura e simplesmente, porque elas pertencem ao sindicato, e não é só por ser filiada ao sindicato, né? Mas elas alegam, olha, eu não sou só afiliada ao sindicato, não. Eu trabalho lá dentro do sindicato. Eu não sou só aquela pessoa que faço a minha filiação, mas fico em casa, não. Eu trabalho. Ah, é? Dentro do sindicato você faz o quê? Você é da diretoria do sindicato? Aí ele fala, não, eu sou do conselho fiscal do sindicato. Então tome muito cuidado, porque uma outra coisa também que volta e meia, para efeito de provas principalmente, eles colocam como pegadinha. A gente, se não sabe muito bem como é que é a estrutura sindical, acha que só porque ele faz parte do sindicato que ele tem estabilidade. Nada disso. Nós falamos a todo momento de dirigente sindical, ok? Então prestem atenção, estávamos falando em dirigente sindical. Agora, se aparecer que dentro do sindicato ele é membro do conselho fiscal do sindicato, membro de conselho fiscal de sindicato, não tem estabilidade. Existe uma OJ, que é a Orientação Jurisprudencial 365
da seção de dissídios individuais número 1 do TST. E o que diz a OJ 365? Membro de conselho fiscal não tem estabilidade, porque membro de conselho fiscal só cuida de gestão financeira e orçamentária. Ele não defende a categoria, ele não precisa de proteção, então membro de conselho fiscal não tem estabilidade, porque ele só cuida da gestão financeira e orçamentária. OJ 365, seção de dissídios individuais número 1 do TST. Então eu peguei alguns pontos relevantes dentro do dirigente sindical. E me lembrei de uma coisa também, que sempre é bom falar do dirigente sindical. Quando a gente fala em dirigente sindical, a gente precisa ter a noção do direito coletivo no Brasil. Então vamos de novo voltar para o artigo 8º da Constituição, quando ele diz assim: qual é a menor base territorial que o sindicato pode ter? Pega os incisos 1 e 2 do artigo 8º da Constituição. A menor base que um sindicato pode ter é o equivalente a um município. Então, a menor base do sindicato é um município. Posso ter um sindicato que abranja mais de um município? Posso, mas a menor base territorial que o sindicato pode ter é o equivalente a um município. Uma coisa importante para você lembrar: quando aquela pessoa ela é um dirigente sindical, ela é dirigente sindical daquele sindicato, mas na base territorial do sindicato. Então, eu sou o dirigente sindical desta base territorial do sindicato que eu fui eleito. Então, eu tenho estabilidade neste local. Tanto é que lá no artigo 543 da CLT, logo no início, juntando o caput com o parágrafo 1º do 543 da CLT, diz: o dirigente sindical, ele tem, uma garantia que ele não pode ser afastado do local aonde é a base territorial do sindicato que ele defende os interesses da categoria. Por quê? Porque se tirarem ele daquela base territorial e colocarem para trabalhar em outro local, lá ele não vai defender a categoria e não terá estabilidade. Então preste muita atenção ao que eu vou dizer agora, tá? Então, assim, quando você pensar em dirigente sindical, lembra, ele é dirigente sindical daquela categoria naquela base territorial. Então, ele tem uma garantia prevista na CLT, lá no 543, junto ao caput com o parágrafo 1º, que ele não pode ser transferido, tá, para uma base territorial diferente. Por quê? Porque se ele for para uma base territorial diferente, ele automaticamente vai perder a estabilidade. Preste atenção no que eu vou dizer. Continua somando a leitura do caput do 543 com o parágrafo 1º, porque ele diz assim: tem duas situações que este dirigente sindical vai ter que avaliar o que ele quer. Por quê? Porque ele diz assim: o dirigente sindical não pode ser transferido unilateralmente pelo empregador para uma base territorial diferente daquela, que ele representa a categoria. Mas vamos imaginar, e se o dirigente sindical foi ele que pediu para ser transferido? Se foi ele que solicitou, ele pode ser transferido. Ou então, se foi proposto pelo empregador, mas ele expressamente quis e assim aceitou. Como pode ser isso, Ju? Como é que alguém vai querer sair da base territorial? Ali ele é dirigente sindical. Eu não sei, pode acontecer alguma situação, vamos imaginar. Ele é dirigente sindical naquela base territorial que ele trabalha, mas ele está de olho num cargo de chefia dentro da empresa para crescer na estrutura da empresa. Não é de hoje que ele está lá só de olho, só de olho, só de olho. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e recebeu uma proposta do empregador. Fulano, sabe aquela vaga para chefe que você está almejando há um tempão? Eu tenho uma boa notícia. Você achou a sua oportunidade. Tem uma vaga de chefia e essa vaga é sua. Só que tem um detalhe: essa vaga para ser chefe não é aqui nesta base territorial, é em outro local, é em outro município, é em outro estado. Você quer? Ele vai pensar e vai avaliar. O empregador não pode obrigá-lo a ir para aquela outra base territorial. Mas o que o empregador pode fazer? O empregador pode propor e este empregado pode dizer: eu abro mão sim, não quero ficar mais aqui,
quero a vaga de chefe e aceito ir para outra base territorial. Se foi ele que fez espontaneamente, ele está abrindo mão da sua estabilidade. E o próprio caput e parágrafo 1º do próprio artigo 543 da CLT diz: ele não pode ser transferido pela simples vontade do empregador, mas se foi por ele aceita, pode. Qual é a outra situação também? Quando ele solicita ao empregador a transferência. Vamos imaginar, aquela pessoa chega para o empregador e diz assim: empregador, o meu marido vai trabalhar em outra cidade. Nós temos uma filial nesta cidade e eu vou ter que me mudar com a minha família porque meu marido foi transferido, vamos todos para lá. Eu posso ser transferida? Tem como me transferir para a filial nesta outra cidade? Fala, mas você está ciente que se você for transferida para lá, a seu pedido, eu até posso, mas você vai abrir mão da sua estabilidade. É isso que você quer? Falei, eu não tenho escolha, minha família vai morar lá, eu vou com meu marido, vou com os meus filhos e eu prefiro abrir mão da minha estabilidade, mas vou para outro local e vou com emprego. Faça isso. Então, estou só dizendo a vocês que o empregador não pode fazer isso, mas se o próprio empregado ele concordou e ele quis, ou então se foi ele que pediu, ele está abrindo mão da sua estabilidade. Aí você pode estar aí pensando e falando assim, aí a pessoa abre mão da estabilidade, aceita ser chefe, por exemplo, lá na outra cidade, passa um tempo e é mandado embora. Pode acontecer? Pode. Foi ele que quis abrir mão da estabilidade, achou que era mais vantajoso ser chefe, passou um tempo, ele não se adaptou, não foi tão bem como chefe e coisa e tal, acabou se enrolando, metendo os pés pelas mãos, não foi lá tão bom assim e acabou que foi dispensado. E aí ele vai falar assim, ai, mas eu tinha estabilidade. Pois é, mas quando aceitou a transferência ou se tivesse solicitado, abriu mão da sua estabilidade. Isso pode acontecer, tá bem?